Bom dia, caros irmãos e caras irmãs da paróquia de Nossa Senhora Montes Claros, São José de Anchieta, comunidades rurais, urbanas, queridas famílias, queridos irmãos doentes que cuidam da sua saúde, demais irmãos espalhados por outras partes do Brasil e fora do Brasil. Nosso evangelho de hoje, primeiro domingo da Quaresma, Marcos 1, 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estamos no primeiro domingo da Quaresma e também vamos reforçar essa dimensão do diálogo na nossa conversão. O início do ministério de Jesus. Movido pelo Espírito, ele vai para o deserto por 40 dias. Tem uma ligação com o êxodo dos hebreus na escravidão do Egito. Passaram 40 anos no deserto. Deserto é o local da experiência de Deus libertador a Moisés, Êxodo 3, e onde ele recebeu os mandamentos de Deus, base da sociedade justa que Deus quer. Êxodo 20. Jesus vai ser tentado. Vai fazer um longo retiro espiritual para discernir a vontade do Pai. Por quais caminhos iria realizar a sua missão de salvação recebida do Pai. A alusão aos animais selvagens evoca o ideal messiânico, anunciado pelos profetas, de um retorno à paz paradisíaca, trazendo o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e o reino da justiça. Estabelece a paz, que é a sua consequência. A era messiânica é a aliança de paz, reino de paz, que se estende até o reino animal, aí descrito em Isaías 11, 6 a 9. Por exemplo, o lobo morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. É uma imagem bíblica forte dessa paz paradisíaca. Sempre experimentando o amor do Pai, Jesus faz a sua escolha pelo projeto do Pai e vai ser fiel até o fim, até doar totalmente a sua vida, até a morte de cruz. Jesus vai começar sua missão pela Galiléia, longe do templo, longe de Jerusalém, longe do centro, lá na periferia, no lugar dos marginalizados do país. Suas primeiras palavras da missão: Jesus, que é a palavra de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão da vida pela fé em Jesus e pelo serviço ao reino de Deus se torna a alegre notícia que dá um sentido novo à vida. Cada um de nós, cada uma de nós é chamada a também fazer um profundo retiro espiritual na Quaresma, para renovar a nossa fé em Jesus e sermos mais disponíveis ao serviço do reino de Deus. Somos também tentadas pelo inimigo de Cristo para nos afastarmos do caminho de salvação de Jesus. Quais são as nossas tentações mais comuns? Como as enfrentamos? Nessa Quaresma vamos estar atentos a muita coisa que o espírito do mundo hostil a Jesus nos contagia
querendo nos levar a atitudes de fanatismo, intolerância, preconceitos, discriminações, violência, racismo, exclusão, indiferença, etc., nas diferentes situações da vida, religiosa, social, política, cultural, racial, esportiva, profissional, ambiental, etc. Uma grande graça que vamos pedir a Deus nessa quaresma é de aprendermos a viver o diálogo com todas as pessoas sem exclusão. Vivemos hoje numa cultura pluralista. Toda a sociedade hoje se compõe de indivíduos e grupos com concepções filosóficas, religiosas, políticas e ideológicas diferentes. O diálogo é a condição essencial para uma sobrevivência pacífica. Para existir o diálogo autêntico, é preciso uma total lealdade dos dialogantes, pondo a verdade acima da vaidade pessoal. No verdadeiro diálogo não há vencidos nem vencedores, só a verdade triunfa. Também é importante que exista um valor fundamental comum. Também cada um aceite escutar a opinião dos outros e refletir sobre as suas. Nós nos enriquecemos com o bem presente na vida dos outros. São João Paulo II nos ensinou numa encíclica estarmos abertos para o intercâmbio dos dons. Cada um tem suas convicções e seus dons, e podemos, numa atitude de acolhida, conservando nossas convicções, enriquecermos-nos com os dons do outro diferente, que é meu irmão em Cristo, e ele também, com as suas convicções, pode se enriquecer com alguns dos dons que Deus me deu. O Concílio Vaticano II e outros documentos papais e eclesiais nos ensinam muito sobre como viver o diálogo. Diz um deles: o diálogo da vida, onde as pessoas se esforçam por viver num espírito de abertura e de boa vizinhança, compartilhando as suas alegrias e tristezas, os seus problemas e as suas preocupações. O diálogo das obras, onde os cristãos e os outros colaboram em vista do desenvolvimento integral e da libertação das pessoas. Documento Diálogo e Anúncio do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso número 42. O Vaticano II, em vários documentos, nos ensina sobre o diálogo. É dever da Igreja estabelecer o diálogo com a sociedade humana na qual vive, para que andem unidas a verdade e a caridade, a inteligência e o amor, com humildade e afabilidade, com prudência unida à confiança. Christus Dominus 13. Diálogo com os diversos grupos culturais. Gaudium Spes 56. Diálogo com os homens de opiniões diferentes. Gaudium Spes 43. Diálogo ecumênico com outros cristãos. Interreligioso com outras religiões. Diálogo com os que creem em Deus e com outros que se dizem ateus. Em vários documentos. Diálogo entre todos os homens de todas as nações, raças e culturas. Gaudium Spes 92. Educação para o diálogo nas famílias, os pais ensinando aos filhos, e nos seminários, formadores ensinando seminaristas, em alguns documentos. Como é que cada uma de nós, está aprendendo cada dia a viver o diálogo, saber escutar, acolher, valorizar, alegrar-se com a vida dos outros, na nossa família, na comunidade, na vizinhança, no trabalho, na sociedade. Caros irmãos e caras irmãs, vamos pedir essa graça a Deus, não só para cada um de nós, mas para todos nós, para que a igreja realmente seja uma igreja de comunhão, uma igreja de diálogo, uma igreja de pontes, de amor, de acolhida, de renovação da vida.
Abençoe todos vocês, esse nosso Deus que nos ama muito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.